veterano. Bom, esses são os projetos dos grupos de trabalho para os próximos anos, apresentados aqui. Na comissão 2, né, trabalha na educação, né, de preparar novos métodos de ensino, métodos, por exemplo, que usam novos meios de comunicação, internet, televisão, CD, etc. Né? E eles também trabalham sobre como disse aqui, acreditação e garantia de qualidade, e também sobre a titulação. Né? Quer dizer que um engenheiro brasileiro que vem aqui com um título de engenheiro agrimensor de uma das nossas universidades, que quer trabalhar em algum outro país, na Argentina, ou na Europa, ou na Ásia, né? Então ele vai ter bastante dificuldade, né, de ter seu título reconhecido. Né? A FIG dá assistência, a Comissão 2, né, dá assistência aos Estados através de uma ligação que a FIG tem com as Nações Unidas. Né? A FIG está credenciada nas Nações Unidas e dá assistência aos países de buscar um meio de validar os diplomas de outros países, né? E dá espaço de trabalho para um engenheiro, um especialista trabalhar em outro. Isso não é sempre muito fácil, porque os sistemas de educação são variados, né? Cada país tem seu próprio modelo, né? E por isso e os títulos também têm diferentes valores em diferentes países, né? Então a Comissão 2 dá assistência aos países. Bom, aqui tem uma previsão dos trabalhos para os anos 2015 e até 2018. É o intervalo exato de 4 anos entre as eleições de novos diretores das comissões. Né? Eles no início, estamos agora numa fase do início de um novo período, eles apresentam um plano de ações para 4 anos, ele vai ser aprovado na Assembleia Geral, né? E aí as comissões durante esses 4 anos vão, ponto por ponto, colocar esses planos em prática. Tem reuniões anuais, tem reuniões locais, tem cursos, né? A Comissão 2 organiza também em alguns lugares do mundo cursos em um único país, ou cursos também em um grupo de países. Né? Bom, aqui nós queríamos convidar e provocar de participar, né? E dizem, né, a FIG gostaria de convidar todos os interessados para participar e contribuir nas suas atividades, porque agora também existe a possibilidade para o indivíduo de corresponder diretamente com a FIG. Né? Bom, e aqui temos a Young Surveyors Network, né, que trabalha globalmente, mas tem também um setor, uma seção de FIG, Young Surveyors South American Network, né? E a presidente dessa comissão, né, ela escreveu que ela gostaria que os jovens deste congresso façam contato com aquela rede, né? E através de este e-mail, né, o PowerPoint, depois vou disponibilizar, então cada um pode se copiar os endereços. No lado direito temos um anúncio de cooperação que vai acontecer este ano
na China, né, organizado por uma universidade inglesa de Nottingham, junto com uma universidade de Malásia, e tudo isso vai acontecer na China. Né? Isso mais ou menos é o jeito de que a FIG trabalha, né? Eles juntam as forças de vários países para conseguir uma atividade em outro país. Nos passados 20 anos, uma das maiores atividades na área de cadastro foi o apoio para os países comunistas, ou melhor falar, os países ex-comunistas na União Soviética, na antiga União Soviética. Hoje existe uma dúzia de novos países que historicamente já existiam uma vez em grandes partes, mas hoje ganharam de novo independência, e pela doutrina que sobre muito tempo existia nos países comunistas, que a terra é de propriedade comum, não é de propriedade individual, né? E então, por essa doutrina, o cadastro nesses países não foi cuidado. Alguns países não tinham mais cadastro. E todos aqueles, depois da queda do muro de Berlim, então, tentaram de fazer ligação com a FIG, né, para buscar apoio para criar cadastros por sistemas de gestão territorial em seus países. Né. Isso ocupou uma série de eventos, né, em países ex-comunistas, né, também em outros. Hoje, os países mais ativos na Comissão 7, na área de cadastro, são os países asiáticos. Os últimos anos, os congressos na área de cadastro aconteceram ou na Europa ou na Ásia. Estou incluindo, inclusive, até a Austrália e Nova Zelândia na região asiática, né? Mas essa região é, pelo menos, a mais ativa. Depois da Europa, no século passado, e depois da Segunda Guerra, mas hoje é a Ásia. Bom, aqui teremos finalmente os endereços e o desejo de bastante sucesso para este congresso, né, desde a Holanda. Bom, agora vou passar para o meu tema principal, né, o sistema de cadastro territorial brasileiro. Primeiro, quando eu vi o título, né, eu me assustei, então eu perguntei: o cadastro brasileiro é um sistema? Então, no primeiro momento, eu estou até hoje com dúvida, eu tenho a tendência de dizer que não, porque um sistema é um conjunto de elementos que, quando você muda um elemento do sistema, todos os outros também vão mudar, que são interligados. Né? E nesse sistema, nesse contexto, o cadastro brasileiro ele é muito fragmentado em vários cadastros que são totalmente independentes, onde não tem ligação nenhuma entre um e outro dos cadastros. Nem cadastros ao mesmo nível que temos entre a área urbana e a área rural, tem algum contato entre eles. Este contato acontece apenas pelo fato que, para o registro de imóveis, temos uma única lei com que registramos os imóveis no país todo, rurais ou urbanos. Não existe uma lei de registro urbano e uma outra lei de registro rural, né? Temos uma única lei. E esse no cadastro não é o caso. Então, nós temos muitos cadastros ambientais, rurais, para um fim, para outro fim. Cada fim cria um novo cadastro. Isso, em parte, também vem do fato de que na língua portuguesa a palavra cadastro tem uma outra abrangência
que em qualquer outro idioma que usa esse termo. Em todos os outros idiomas, cadastro é cadastro imobiliário. No Brasil, não. Eu tenho um CPF, né, que é o cadastro de pessoa física, né, que não tem nada a ver com o meu terreno. Ele é criado para que eu tenha um registro no sistema tributário nesse país. E assim, uma loja de sapato tem um cadastro dos clientes deles, né? Também, que não tem nada a ver com o cadastro que nós estamos falando aqui. Então, nós temos que definir, buscar um atributo no Brasil, né, acima do cadastro, para entender de que estamos falando. Por isso, precisamos falar cadastro, uma coisa. Cadastro, alguns dizem técnico, alguns dizem territorial, né? E com isso se entende de que se trata. Se trata de um pedaço da superfície da terra, né? E não de um cliente de uma loja de sapato. Bom, eu vou orientar meu discurso através de uma viagem pela história, né? Desde o ponto de vista do cadastro. Né? A história brasileira é muito mais complexa e eu também não sou especialista para isso, quero me limitar apenas àquilo que tem impacto para o cadastro. Então, nós temos um intervalo muito grande, desde o início do país, 1500 mais ou menos, até 1822, né, como época colonial, onde a terra, né, toda a terra do país era propriedade de uma pessoa, do rei de Portugal. Né. No Brasil não tinha nenhum proprietário de terra. Tudo era do rei de Portugal, que ministrava essa terra em forma de concessões. Quer dizer que todas aquelas sesmarias e outras formas de concessões, né, eram praticamente alugados. Né. Era, com outras palavras, aluguel de terra. Né. O proprietário, que se chamou assim, mesmo com esse nome, né, era, na verdade, concessionário. Bom, isso acabou com a colônia. Em 1822, de um dia para o outro, não tinha mais domínio português no Brasil, né? E com isso acabou também qualquer concessão. Essas concessões não tinham mais valor, mas foram respeitados ainda, né? Porque no pequeno intervalo de 1822 até 1824, o Brasil não tinha, era muito novo, né? A Revolução não foi avisada antes, o país não estava preparado e o país não tinha nenhuma Constituição. Só com a primeira Constituição, em 1824, o brasileiro conseguiu o direito de se chamar proprietário. A concessão dava o direito de propriedade. E ela dava esse direito àquelas pessoas que, do rei de Portugal, tinha ainda uma carta de Sesmaria, por exemplo, né, que era a concessão, nesse caso. De 1822 ou 24, né, até 1850, né, é chamado por muitas pessoas à época sem lei. Claro que existia lei, mas para o território, para a propriedade de terras, não tinha legislação. Então, vivíamos numa época que cada